sua Bíblia. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Abra ela na carta aos Efésios. Capítulo 1, da carta aos Efésios. Vamos ler o verso 4 e 5. Será o nosso texto base de hoje. Dia dos Pais. Nós vamos falar sobre o tema paternidade por meio de Adão versus paternidade por meio de Cristo. O tema que nós vamos refletir hoje: paternidade por meio de Adão versus paternidade por meio de Cristo. E o texto que vai ser base para a introdução será o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Acompanha na tela aqui. Sua atenção, por favor. Próximo uma hora vamos passar juntos aqui. Eu creio que Deus vai fazer e Deus vai falar grandemente, continuar falando aos nossos corações nessa noite. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E esse é o propósito, o bom propósito de Deus, o propósito maior de Deus para cada um de nós. Amém. Deus nos abençoe poderosamente. Queridos, todos nós nascemos com uma sede de paternidade. O Senhor me deu essa palavra desde segunda-feira. Eu tenho meditado sobre esse tema e durante toda essa semana o Senhor tem falado muito comigo através dessa mensagem. Essa mensagem não é uma mensagem copiada, é uma mensagem que é gerada com muita oração. Então nós meditamos no Senhor, na palavra, em oração, e Deus vai colocando a palavra no nosso coração. E todos nós nascemos com uma sede de paternidade. Todos nós necessitamos de paternidade. Todos nós nascemos com uma sede de um pai perfeito. Todos nós nascemos com uma sede de um pai perfeito. E o texto que nós lemos afirma que Deus nos projetou para sermos os seus filhos. Esse é o projeto eterno de Deus para nós. Assim como lemos aqui, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, antes de Gênesis 1:1. Deus já estabeleceu isso. Deus já estabeleceu no seu plano eterno, no seu propósito perfeito, dentro da sua vontade. Deus estabeleceu uma família. Deus criou o ser humano, projetou o ser humano, e esse sempre foi o propósito de Deus, sermos filhos. E Adão, o primeiro filho de Deus, o primeiro ser humano criado, ele foi criado em perfeição, e ele desfrutava de uma comunhão plena, perfeita com o seu pai, com o seu Deus. Adão foi criado para ser filho de Deus. A base bíblica para isso está na genealogia de Jesus, capítulo 3, vai falar da genealogia de Jesus. O verso 23 vai falar: Jesus tinha 30 anos, e aí começa: Jesus, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. E aí no verso 37, desde Jesus até Adão, vai falando: filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 3:37. Então Adão, ele é o primeiro filho de Deus. Deus projetou Adão como seu filho. E a Bíblia vai dizer que não só
Deus não só projetou Adão para ser seu filho, mas a Bíblia vai informar que Adão, o ser humano, foi criado à sua imagem, sua semelhança, e Deus confia a esse filho a sua criação. Então Adão, ele tinha pelo menos duas funções que estavam ligadas uma com a outra: ser o filho amado e administrar com cuidado e cultivar a criação como representante do seu pai. Quem está me entendendo? Então Adão tinha duas funções: ser filho de Deus e co-governante. Adão tinha sobre a sua responsabilidade cuidar de tudo que o pai confiou a ele. Quem está me entendendo? Esse é o projeto original de Deus lá no Éden. O filho de Deus, Adão, co-governante da criação. E ele, a partir da comunhão com Deus, iria então administrar tudo que Deus confiou a ele, o jardim, a família e toda a criação, a partir dessa comunhão com o seu pai. Então, paternidade de Deus é igual à identidade correta, é igual à missão genuína. Então, Adão vivendo a sua paternidade, ele iria agora viver a sua identidade, ou seja, ele sabe quem ele é, e mais do que saber quem ele é, ele vai cumprir a sua missão. E aí lá no Éden, o lugar de intimidade e relacionamento com Deus Pai, também era o lugar de administração da terra. A identidade de Adão é ser filho de Deus, e ela está restritamente ligada à paternidade de Deus, à origem do ser humano. Não tem como Adão viver a sua identidade sem comunhão com Deus. Então Adão é o primeiro ser humano que foi criado em perfeição, e ele desfrutava dessa comunhão plena, perfeita com o seu pai. Mas ao lermos Gênesis capítulo 3, Adão ele falhou, o filho falhou, e ele rompeu com o seu pai, ele quebrou a aliança, ele caiu, e ele pecou, e ele se torna agora um pecador. E ao cair em pecado, Adão afeta diretamente a sua identidade. Ou seja, ele, por não ter mais comunhão com Deus Pai, por não mais ter um relacionamento perfeito com o seu pai, com Deus, não conhece mais Deus, ele não se relaciona mais com Deus, ele perde a intimidade diária do Éden. Então a sua identidade agora está distorcida, a identidade dele agora foi alterada, e ele vive agora uma crise de identidade. Adão não sabe mais quem ele é, ele perde a referência de Deus Pai. Então Adão passa a viver uma orfandade espiritual. Adão perde o acesso ao Pai, ele perde o direito de governar. Após a queda, o filho Adão passa a ser órfão, sua identidade está distorcida pelo pecado. Agora Adão vive inseguro, agora Adão tem medo, agora Adão está vivendo debaixo de vergonha, porque o seu relacionamento foi afetado. Ele está distante do Pai, ele está perdido, ele vive agora fugindo e se escondendo de Deus. É isso que vemos em Gênesis 3. A sua visão foi alterada, não há mais uma clareza de quem Deus é, e consequentemente ele não sabe quem ele é, ele não sabe o seu propósito, ele perdeu o seu senso de missão. E em seguida agora, depois disso, Adão passa agora a transferir isso para todos os seus descendentes. Os descendentes de Adão agora eles vão herdar essa natureza caída. Os descendentes de Adão vão herdar esse legado que é passado para os seus filhos. E qual é esse legado? Maldição, morte, orfandade, identidade distorcida. E isso gera o que, pastor? Gera um efeito dominó. Sabe aquele primeiro dominó que cai? Um efeito cascata. Agora ele está sem paternidade, e ele vai reproduzir essa orfandade com os seres humanos. E ao invés de Adão ser um zelador, ao invés de Adão ser um cooperador do seu pai, um representante,
ele não tem mais essa consciência de filho, e agora o ser humano, Adão, o primeiro homem, toda a humanidade que cai em Adão, passa a ser exploradores da terra, vivem agora como fugitivos, eles vivem agora como uma mentalidade de escravos, agora eles são órfãos espirituais, e consequentemente, o relacionamento com os filhos agora que Adão gera é afetado. Um caos acontece na terra a partir de Gênesis 3. Consequentemente agora os seus filhos são afetados ao cair em pecado. Quem está me entendendo? Isso, 3 pessoas, quem está aqui? Ao cair em pecado, a identidade de Adão é afetada. Ou seja, ele não mais tem comunhão com o pai, ele não conhece o pai, ele não se relaciona com o pai, ele perde essa intimidade, ele perde o acesso, isso gera um efeito dominó, e agora ele está sem paternidade, ele está órfão, e ao invés de ser um administrador, ele é um explorador da terra, e agora os seus filhos sofrem também a consequência da queda de Adão. E toda a humanidade agora, depois de Adão, também sofre essa orfandade espiritual e essa crise de identidade. E aí nós vamos perceber no capítulo 4 de Gênesis, já a tragédia que é viver uma orfandade espiritual. Nós já vamos ver já na família de Adão, na casa de Adão, que um filho assassinou o outro. Os 2 filhos de Adão, sabe qual é o nome deles? Caim e Abel. O que acontece nessa família já? O Datena chega lá e já faz a noticiário. Um filho matou o seu próprio irmão. O irmão matou seu próprio irmão. O mais velho matou o mais novo. Adão agora, ele perde não só um filho, mas ele perde os 2 filhos. Porque o filho mais velho, Caim, agora está debaixo de uma maldição, e agora ele foge. E posteriormente toda a descendência de Caim, o que acontece com eles? Gênesis 4, 5, 6 e 7, até chegarmos em Gênesis 8, o dilúvio. Ou seja, Caim está debaixo do juízo de Deus. E a Bíblia vai nos informar em Gênesis 5, verso 3, que Adão tem um outro filho por nome de Sete. Um filho que foi gerado conforme a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e semelhança de Adão. Um filho caído, um filho órfão. Adão é o substituto Sete é o substituto de Abel. O nome de Sete significa substituto. E agora ele vai gerar filhos conforme a sua própria imagem e semelhança após a queda. Por isso, você que está aqui hoje, todos nós somos afetados pelo pecado. Todos nós caímos em Adão. Romanos 5,12 vai dizer que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 diz que a morte veio por um homem. A morte passou a todos os homens e todos pecaram. Ou seja, o pecado não apenas nos separou de Deus, mas o pecado também roubou a nossa consciência de filhos, gerando uma orfandade na alma, uma orfandade espiritual, ofuscando a nossa compreensão, e nós também não sabemos quem nós somos. A humanidade passa a ser órfã e vive essa crise de identidade. E agora os filhos de Deus, a humanidade agora não tem mais a referência do Pai, não tem mais contato com o Pai, e o pecado nos deixa perdidos, não só perdidos, mas também órfãos. Romanos 3,12 diz que todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém agora faz o bem. Por quê? Por que não faz o bem? Porque não tem mais contato com o Pai Celestial. Todos pecaram, Romanos 3,23, e foram destituídos da glória de Deus. Esse assunto é tão crucial, é tão importante, que a consequência dessa orfandade atinge não só os que estão longe, mas os que estão perto também. Quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada,
Mesmo os homens de Deus que foram chamados para viver o propósito de Deus, eles são afetados por essa orfandade, por essa herança, por esse legado que Adão deixou. A natureza, os relacionamentos são afetados. Perceba comigo, Noé. A Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo e bom, e Noé foi chamado para um grande desafio. Mas olha a biografia de Noé, olha o final da vida de Noé. Noé tem um desafio muito grande, mesmo conseguindo colocar os seus 3 filhos dentro da arca. Mas depois disso, Noé cai, ele foi no bar e bebeu uma cachaça, ele tomou uns vinhos, e aí ele trouxe vergonha dentro de casa, e um dos filhos de Noé viu a sua nudez, e a Bíblia vai falar que ele desonrou seu pai, e veio uma maldição sobre Cã, um dos filhos de Noé. Ou seja, essa maldição que veio de Adão, passou para Sete, veio sobre Noé. Esse conflito, essa crise de identidade, essa orfandade veio sobre Noé. Olha a vida de Abraão. Abraão é chamado amigo de Deus, o pai da fé. Porém, quando olhamos para a história de Abraão, homem de fé, mas a relação dos seus filhos, Isaac e Ismael, Abraão não soube lidar com isso, e a família e os filhos de Abraão são marcados por essa tensão, essa separação entre Isaac, que são hoje os judeus, e entre Ismael, que são hoje os árabes. Olha só, orfandade, falta de paternidade perfeita. Olha a vida de Isaac, por exemplo, o filho de Abraão. Ele escolheu entre os 2 filhos, Esaú, e ele alimentou uma rivalidade. Esaú era o preferido, e ele alimentou essa rivalidade, e Jacó foi desprezado. Olha a vida de Jacó, ele repetiu essa mesma herança sobre os seus 12 filhos, e ele escolheu um mais novinho, chamado José, e isso gerou entre os irmãos ódio, traição. Olha a vida de Moisés. Moisés foi um grande líder. A Bíblia vai falar que ele foi um grande líder, mas os filhos de Moisés não seguiram o caminho da sua liderança espiritual. Isso está em Juízes 18:30. Olha, por exemplo, o sacerdote Eli. Sacerdote Eli era sacerdote lá em Siló, no templo lá em Siló, no tabernáculo fixo lá em Siló. Mas os filhos de Eli, eles eram corruptos. Eles não seguiram. Ele não conseguiu corrigir os seus filhos. Ele foi omisso. Olha a vida do profeta Samuel. Esse é o que me gera mais crise, porque Samuel foi um profeta íntegro. Não havia nada em Samuel que pudesse de repente dizer algo contra ele. Ele foi alguém que influenciou a sua época. Mas infelizmente a Bíblia diz que os filhos de Samuel também foram desonestos. Os filhos de Samuel não obedeceram, e eles aceitaram suborno. Olha a vida do rei Davi. A Bíblia vai falar sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve filhos, e entre os seus filhos uma grande rebelião, incesto, assassinato no meio da casa de Davi. Olha a vida de Salomão, queridos. Se você olhar Salomão, o grande rei de Israel, mas infelizmente Salomão também não passou o legado para o seu filho. O seu filho Roboão, que agora vai suceder o trono de Israel, ele, ao invés de gerar unidade entre as 12 tribos, ele dividiu as tribos. Depois de Roboão, 10 tribos agora passam a ir para um lado, e 2 tribos ficam com ele no reino do sul. Olha a vida do rei Ezequias, rei fiel, mas negligente. Não arrumou a sua casa quando Deus diz: arruma a tua casa, meu amigo. Deus acrescentou para ele 15 anos. Porém, nesses 15 anos, ao invés de cuidar de Manassés, direcionar Manassés, ele não fez isso. Quem foi Manassés? Pior rei de Israel, um dos piores reis de Israel. Ou seja, irmãos, essa consequência de orfandade espiritual afetou e tem afetado o mundo. Uma paternidade distorcida que vem gerando consequências absurdas no mundo. Eu chego à seguinte conclusão: um dos principais problemas do mundo hoje é a orfandade, e não tem como fugir dessa realidade. Olha para as ruas hoje, mães solos que assumem o papel de pai, porque os pais são ausentes, omissos. Os filhos, as crianças não têm mais referência. Onde está? Essa noite nós sofremos para dormir, porque houve um baile funk do lado da nossa casa. Eu perguntei: onde está o pai desse povo aqui, cara?
Cadê o pai dessas crianças aqui? Onde eles estão? O pai dessas meninas. Eu abri a janela da minha casa, a nossa travessa lá virou ponto de cheirar cocaína. Banheiro. Pais omissos, pais ausentes. Orfandade. Ontem, no nosso encontro aqui, nós tivemos uma conversa sobre paternidade e nós ouvimos algumas histórias que nos marcaram. Nós ouvimos histórias aqui de pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram marcadas por rejeição, violência, que não tiveram um bom exemplo de pai, não tiveram uma referência, perderam seus pais logo cedo, a ausência de pai. Por exemplo, a história do Sandro é uma das mais assim difíceis de ouvir. O pastor Sandro estava falando tudo aquilo que ele viu com seu pai, infelizmente envolvido com o mundo, foi preso, e as crianças em casa esperando o pai voltar e criaram uma expectativa, quando ele sair da cadeia tudo vai ficar bom, e a dona Rosinha tendo que cuidar das crianças, né, Sandro? E aí daqui a pouco ele sai da cadeia e aquela expectativa, agora as coisas vão ficar, agora a gente tem nosso pai, mas ao invés dele exercer o papel, se viciou no crack. Ou seja, tantas consequências. Essas crianças aí, o Sandro, o Alan, os filhos sofreram por conta do mau exemplo, não ter essa referência, não ter esse pai que vai direcionar, que vai proteger, que vai trazer segurança dentro de casa. Uma das histórias mais difíceis que eu ouvi ontem aqui foi do nosso irmão Marcão. Ele conversando ali fora comigo, falou: pastor, se você perguntasse para mim, eu não ia conseguir falar. Porque nós perguntamos aqui para alguns irmãos que estavam aqui sobre seus pais. Marcão falou assim: pastor, eu perdi minha mãe o ano passado, e eu perdi também meu pai. É mesmo? Mas como foi? Infelizmente meu pai assassinou a minha mãe, pegou um ferro e acabou com a minha mãe. E depois disso, ele se matou. Enfiou uma tesoura na sua barriga. Não conseguindo finalizar, ele foi até a fazenda onde ele estava, pegou uma corda no pescoço e se matou. Ele falou: até os meus 18 anos eu não lembro de um abraço. Meu pai me levava para trabalhar com ele e me abandonava. Quantas histórias. Segunda-feira estávamos no monte, e aí no carro, quando estávamos voltando, conversando com o irmão Vanderlei e o irmão Tuquinha, homem de oração, e nós estávamos falando sobre isso, e os dois começaram a falar para mim, o irmão Vanderlei e o Tuquinha, que eles viveram a sua infância debaixo de uma desgraça. O pai deles batia neles com um facão, bebia cachaça, batia na mãe, traía. Uma situação horrível, lastimável. E não é só a história desse. Se eu desse o microfone aqui, talvez tem pessoas que estão aqui hoje que são traumatizadas, porque não tiveram uma referência de pai, não tiveram um pai do seu lado, ao ponto deles dizerem para mim que chegou um momento que os 5 irmãos queriam eles mesmos matar o próprio pai, para poder se livrar da situação. São histórias assim que a gente ouve, irmãos. São histórias assim que a gente tem ouvido, e é essa orfandade espiritual que vem desde Adão, que vem desde a quebra da aliança com Deus, que tem atingido os lares, essa ausência da figura paterna, essa ausência do pai, essa falta de paternidade, que tem gerado grandes problemas em nossa sociedade, grandes traumas emocionais, psicológicos, comportamentais, relacionais. A nossa sociedade sofre as consequências de uma orfandade. As famílias são diretamente afetadas. Por exemplo, na área emocional, a falta do pai gera insegurança. Crianças que não têm a figura do pai, um pai saudável, e falta essa referência sólida de proteção, tem baixa autoestima, dificuldade em perceber o valor pessoal, medo de rejeição, sempre esperando que vai ser abandonado novamente, dificuldade em lidar com a autoridade, ou vai se rebeliar, ou vai temer de forma excessiva.
Efeitos comportamentais e relacionais, dificuldade de assumir responsabilidade, relacionamentos instáveis, busca em outros o que não recebeu do pai, e quando se casa vai reproduzir o mesmo ciclo. O pai era um alcoólatra, o pai traía a mãe, e de repente ele se casa e diz: eu não vou fazer o mesmo, mas inconscientemente daqui a pouco ele está replicando a mesma coisa que ele viveu. Ele vai reproduzindo isso, esses padrões de frieza, de abandono, carência afetiva, que pode levar a essa dependência emocional e comportamentos autodestrutivos. Efeitos espirituais, uma imagem distorcida de Deus. E aí o pregador vem aqui e diz: Deus é Pai. E aí você logo inconscientemente faz uma analogia entre Deus e o seu pai, e você diz: não, Deus não pode ser pai. Essa falta de identidade, essa orfandade espiritual, as pessoas fogem, estão bloqueadas, não conseguem viver a sua vida, não conseguem fluir na sua vida, porque tem esse trauma, esse bloqueio. E por mais que algumas mães assumem esse papel, as marcas são profundas. O vazio, a sede de paternidade fica. E infelizmente a paternidade por meio de Adão deixou marcas profundas no mundo. A paternidade por meio de Adão é distorcida. Adão é esse pai ausente, esse pai omisso. Adão é esse pai que não exerce sacerdócio. Adão é esse pai autoritário, ditador, que só resolve o negócio na lapada, sabe? Adão é esse pai violento. E quando não é violento, é permissivo demais. Por que é permissivo demais? Porque abandonou a esposa, e aí fica o final de semana só com o filho, e aí permite tudo. Aí o filho fala: posso isso, pai? Pode. Posso isso? Pode. Porque ele quer de alguma forma tentar suprir, mas não vai suprir. Esse pai é o pai segundo Adão. É um pai que não está presente, que não é participativo na vida do filho. E por essa razão ele permite tudo, não põe limites no filho. Ele não sabe nem onde os filhos estão. Adão é o pai que troca a casa pelo bar. Ao invés de ir para casa, vai para o bar e gasta o dinheiro na cachaça lá. Adão é o pai que troca a comunhão com o filho para jogar dominó, baralho, para ficar até 11 horas da noite no bar e chegar bêbado dentro de casa, e ao invés de trazer a mistura, gastou todo o dinheiro, viciado. Esse é o pai, essa é a paternidade por meio de Adão. Ele tira o sustento de dentro de casa e gasta com um vício. A paternidade por meio de Adão é essa paternidade falha na missão. Não é protetor, não é provedor, não tem exemplo, não é presente. Onde está Adão quando Caim mata o seu próprio irmão? Onde ele estava? Não tinha televisão na época, né? Onde Adão estava? Onde estava Noé? Para ser exemplo para Cã. Onde está? Onde está Davi? Onde ele está quando Tamar, a filha de Davi, foi estrupada pelo próprio irmão mais velho, Aminon? Onde Davi estava? Que diacho Davi estava fazendo? Onde está Abraão para resolver o problema do conflito entre Ismael e Isaac? Onde está Abraão para trazer paz, para trazer coerência dentro dessa casa? Onde está Abraão? Em Adão todos pecaram. Em Adão todos somos órfãos. Em Adão todos somos falhos como pais. Em Adão não tem mais comunhão com Deus. E o legado que deixamos é um legado de maldição, de morte, de trauma, de orfandade. A mentalidade de Adão é tão destrutiva, queridos, que Adão tem uma mentalidade com Deus de empregado. Adão se sente escravo. Então tudo que ele faz para Deus, ele faz como se fosse um empregado de Deus. Ele faz para ter recompensa. Ele não tem uma mentalidade de dono, sabe? Eu lembro que quando 3 coisas eu herdei do meu pai diretamente. Primeiro, 7 anos de idade, meu pai me entregou um instrumento. Meu pai me entregou um cavaquinho. Com 7 anos de idade eu já tocava instrumento, e outros instrumentos mais. Outra coisa que eu herdei do meu pai é o interesse pela profissão.
trabalhava com caminhão e na adolescência me envolvi com caminhão também. E a minha mentalidade de filho não era que eu trabalhava para ele, mas eu trabalhava com ele. Então já tinha aquela mentalidade de cuidar. E ele sempre falava isso para nós: filho, é tudo seu, filho. E quem vai cuidar é vocês. E aí eu tinha essa mentalidade. Eu trabalhava para ele, ou trabalhava com ele nessa mentalidade de filho. E a mentalidade de filho é essa mentalidade de que se é do meu pai é meu. Agora a mentalidade de escravo, quem lembra do filho pródigo? Quando ele volta para a casa do pai, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do pai, mas eu não tenho o direito de ser filho, eu vou voltar como um trabalhador, eu vou pedir para ele me trata como um trabalhador. Essa é a consequência da paternidade de Adão. E assim terminamos o Antigo Testamento. Filhos perdidos, órfãos. E assim está o mundo hoje. Resultado dessa paternidade por meio de Adão. Mas eu queria que você fosse comigo no último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4. Perceba como termina o Antigo Testamento. As últimas palavras do profeta Malaquias, versos 5 e 6. Há uma promessa aqui. E a promessa é: enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. E se isso não acontecer, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ponto. O Antigo Testamento termina com uma promessa de um avivamento. As últimas palavras de Malaquias é uma promessa de uma restauração dos relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais. E aí, quando nós entramos no Novo Testamento, entramos na Nova Aliança, vem um jovem chamado João Batista, e ele vem no espírito de Elias. Ele vem como o cumprimento da palavra profética de Malaquias. E ele vem para preparar o caminho para quem? Para o nosso Senhor Jesus. João Batista é o precursor, e ele vem como um preparador de caminho. Ele veio para trazer abrir esse caminho para o Rei da Glória. E Jesus é o Messias. E quem é Jesus? Jesus é o Filho perfeito de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito do Pai. Quem é Jesus? Jesus é o último Adão, porque o primeiro falhou, porque o primeiro não cumpriu o seu papel. Então vem Jesus, para quê? Para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. E aí Jesus está, a Bíblia diz que ele está ali no Rio Jordão. Vem João Batista, olha para ele e diz: quem é você? Eu que preciso ser batizado por você, não o contrário. Jesus disse: não, João, é necessário cumprir toda a justiça. Então Jesus é batizado por João, e quando João batiza Jesus, Jesus sai da água. A Bíblia diz que a voz do Pai do céu bradou dizendo: esse aqui é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, alegria, ele me traz agrado. Então Jesus vem com essa missão. Qual é a missão de Jesus, pastor? Resolver o problema da paternidade. Qual é a missão de Jesus, pastor? Ele veio para salvar e buscar os filhos que se perderam. Quem é Jesus, pastor? Jesus é o Filho unigênito do Pai. O Pai deu o seu único Filho. Para quê? Para que eu e você agora pudéssemos em Jesus, por meio de Jesus, também sermos filhos de Deus. Jesus, ele veio para quê? Ele veio para salvar e buscar o que se perdeu. O que é a parte central do Evangelho, a boa notícia do Evangelho,
é que Jesus veio para resolver a questão da paternidade. O que é salvação, pastor? Sabe, a gente resume salvação em apenas morrer e ir para o céu. Claro que isso é fantástico, sim ou não? Sim ou não? Mas salvação não é só desfrutar do céu e da eternidade. O que é salvação, pastor? Salvação é voltar a viver conforme nós fomos projetados. E qual é o propósito de Deus? O que Deus projetou para nós? Deus projetou para nós sermos os seus filhos. O projeto de Deus é filhos. Ele projetou isso antes da fundação do mundo, e Deus não cancelou o seu projeto, Deus não desistiu do seu propósito, Ele já estabeleceu isso na eternidade. Então Romanos 8:29 vai dizer que antemão Deus nos predestinou para sermos agora conforme, não a imagem de Adão caído, mas conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Jesus seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Qual é o projeto de Deus para nós? Ele estabeleceu, nos escolheu antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados por meio de Jesus Cristo. Preste atenção, querido, que eu estou pregando aqui nessa noite. Nós fomos projetados para sermos filhos de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Portanto, ao sermos evangelizados, somos resgatados agora para voltarmos a ser o que Deus projetou para ser: filhos de Deus, que tem comunhão com Deus, que tem acesso ao Pai, que tem comunhão com o seu Pai. Esse é o plano da salvação, queridos. O plano da salvação, o plano da redenção não está restritamente ligado em salvar o pecador que se perdeu, mas o plano da redenção é reconciliar, é redimir, é resgatar, é te colocar de novo na posição que você foi chamado. E qual é a posição que você foi chamado? Filho, filha de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Pois foi do agrado, diz Paulo em Colossenses 1:19, foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, dos que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz agora por meio do seu sangue. Sabe, a obra da cruz tem como finalidade redimir. O plano de Deus é redenção. O que é redenção, pastor? É trazer de novo para o estado original. O que é redenção? É resgatar de novo. O que é redimir? Para que Jesus veio? Ele não veio só para salvar o perdido e levar para o céu. Jesus veio para reconciliar todas as coisas. Jesus veio para restaurar todas as coisas. O plano da redenção é amplo. O plano da redenção vai ultrapassar, vai se ampliar para todas as esferas da sociedade. Jesus veio para redimir as pessoas. Jesus veio para redimir as relações. Jesus veio para redimir a família. Jesus veio para redimir a arte. Jesus veio para redimir a cultura. Jesus veio para redimir os relacionamentos. Ele veio para redimir a natureza. Toda a criação será redimida por meio de Jesus. Cristo é o Rei de toda a terra. Alguém crê nisso? Só um trecho da pregação de Pedro em Atos 3. Ele diz assim no verso 19: arrependei-vos, sejam perdoados os vossos pecados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E aí o verso 21 diz: é necessário que o Senhor permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas.
Declare comigo: o Senhor Jesus restaurará todas as coisas. Tudo que está fora do lugar será restaurado por meio de Jesus Cristo. Tudo que está fora do lugar é restaurado por meio da obra da cruz. Se a família foi afetada, será restaurada. Se o relacionamento foi afetado, será restaurado. Se tem trauma na família, será restaurado. Se tem problemas afetivos, será restaurado. Como será restaurado? Não é por meio da terapia, não é por meio do dinheiro, mas é por meio da obra da cruz. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de restaurar todas as coisas. Quando nós somos evangelizados, então, e por meio de Jesus, o Filho, resgatados, redimidos, para viver o que fomos projetados para ser, diz a palavra em João 1,12, que nós recebemos o direito e o poder do que? De ser feito filho de Deus. Declare para alguém que está do seu lado, declare para essa pessoa: em Jesus você tem poder, direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Por meio de Jesus nós somos adotados agora. Por meio de Jesus agora a sede de paternidade é resolvida. Por meio de Jesus não tem mais orfandade. Sabe por que existe muitas pessoas hoje vivendo crise de identidade, não sabe quem é? Porque ainda não encontrou Jesus Cristo. Porque se você encontrar Jesus, Ele vai resolver esse vazio que tem dentro de você. Essas crises de identidade que existe hoje nas pessoas, nem sabe nem o gênero que é. Ela acha que um homem nasceu no corpo de mulher, uma mulher nasceu no corpo de homem. Tem uma crise, não sabe de quem é, não sabe qual é o propósito, não sabe a missão, não entende por que está aqui. Sabe por que não entende? Porque ainda não foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, porque ainda é criatura, porque ainda está sob o domínio de Adão. Mas quando Jesus te alcança, quando o Evangelho vem, quando a palavra vem, quando o poder do Espírito vem sobre você, Ele vai resolver todas essas coisas. Alguém está me entendendo aqui hoje? Ei, declare para alguém que está do seu lado: você é filho, querido. Você não é escravo mais, você é filho. Olha o que Jesus disse em João 14. Vamos lá, igreja. Vamos lá, alguém que está comigo aqui. João 14:6, o que Ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí o outro discípulo de Jesus falou assim: Senhor, eu sei que Adão a gente é órfão, e eu sei que por meio de Adão há uma ausência do Pai, não temos mais acesso ao Pai. Senhor, então mostra para nós o Pai que resolve. Jesus olhou para Filipe e disse: ei, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe, porque eu e o Pai somos um. Então você só pode ser filho de Deus se você tiver Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia. Na antiga aliança, a revelação que Deus deu para os antigos foi uma revelação parcial. Por exemplo, quando Noé tem uma experiência com Deus, Deus se revela a Noé como Deus El Shaddai. O que é El Shaddai, pastor? Deus poderoso. Para Abraão, Deus se revela como Deus provedor. Lembra? Jeová Jirê, ou Yahvé Jirê, que é o nome de Deus. Deus se manifesta a Abraão dessa forma. Para Moisés tem a revelação de Deus, e ele pergunta: quem é o Senhor? Me fale. O Senhor diz para ele: eu sou o que sou. Em outro momento na vida de Moisés, Deus se revela como Jeová Nissi. O que é isso, pastor? O Senhor é a minha bandeira. Em um momento de guerra, o Senhor se manifestou assim, dentro de uma circunstância que o povo precisava de cura. Para Moisés, o Senhor diz: eu sou Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Deus da cura. Para Gideão, o Senhor se apresenta a ele como o Deus da paz.
Gideão estava vivendo um tempo de opressão, de medo. Então ele constrói um altar e Deus se revela a ele como Jeová Shalom, o Deus da paz. Para Davi, ele se revela como Yahvé Raá, ou o nosso Deus, o nosso Adonai é o nosso pastor. Então quando Davi ia falar com Deus, ele falava: Deus, tu és o meu pastor. Então chegamos no Novo Testamento, e aí os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam: como nós devemos falar com Deus? E eles dizem para Jesus: Jesus, como nós devemos orar? Será que nós devemos chamar Ele de Jeová Rafá? Será que nós devemos chamar Ele de Jeová Jireh ou Jeová Nissi? Jesus olha para os discípulos e diz: agora acabou isso. Quando vocês orarem, orem e diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Mais do que chamar Deus de Jeová Rafá, mais do que chamar Deus de Jeová Jireh, mais do que chamar Deus de Jeová Nissi, mais do que chamar de Deus de o meu pastor, a melhor forma de chamar Deus é chamar Deus de Pai. E nessa noite você pode chamar Ele de Pai. Ah, papaizinho amado. Ah, como é bom ter papai do nosso lado. O Espírito Santo, quando vem morar dentro de você, aleluia. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Eita glória, estou sentindo Ele aqui neste lugar. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, Paulo diz em Romanos que ele coloca um clamor. Qual é o clamor que ele coloca? Romanos 8,15. Ele coloca um clamor dentro de nós. Nós podemos clamar: Abba Pai. E o que é Abba Pai? Abba Pai é paizinho. Você pode chamar Ele de paizinho. Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Ele é o teu Pai. Olha a promessa que Jesus faz para a igreja. Jesus diz em João 14,18: eu tenho que ir, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu estou indo preparar lugar na casa do Pai para vocês, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. Todos agora que são guiados pelo Espírito de Deus, diz Paulo em Romanos 8,14, são filhos de Deus. Ponto, acabou. Acabou, filho de Deus. E a promessa diz, Romanos 8,15, você pode agora, porque vocês não receberam mais o espírito de escravo. Tem gente que está se relacionando com Deus dessa forma, acha que tem que fazer um monte de coisa, porque não, se eu fizer Deus vai me recompensar. Não, você é filho, você não está entendendo que você é filho. A promessa de Deus para nós é que se somos filhos de Deus, Romanos 8,17, somos herdeiros. Ah, vamos lá, meus irmãos. Você é herdeiro do Pai, cara. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Alguém está me entendendo aqui hoje? Vamos lá, alguém está me entendendo aqui hoje? Você é herdeiro, nós somos herdeiros. A mentalidade precisa mudar. E eu quero declarar nesta noite: Deus vai quebrar a mentalidade de pessoas aqui. Deus vai quebrar a mentalidade de escravo. Você agora vai ampliar a sua mentalidade. Deus agora vai se relacionar com você, não como empregado, não como escravo. Pare de fugir de Deus. Deus quer restaurar a sua identidade. Deus quer trazer você de novo para o lugar que você foi chamado. Deus quer colocar a mentalidade de filho. Deus quer derramar sobre você promessa. Você é cooperador da obra de Deus. E nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Nós trabalhamos porque pregamos. Eu prego para Deus, não, eu prego com Deus. Porque nós servimos, porque servimos com Deus. Porque Ele é o nosso Pai. A obra é dele, a obra é minha também. Chega um filho mais velho na casa do pai, revoltado, de Lucas 15. Por quê, pastor? Porque o pai abriu a casa e recebeu de novo o filho pródigo. E aí ele diz assim: como isso? Que festa é essa? Que pataquada é essa aqui?
E aí o pai chega na porta e ele diz: pai, estou tanto tempo aqui, o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha a mentalidade de Adão. Nunca me deu nada, Senhor. E às vezes a gente é assim com Deus. Ah, Senhor, os irmãos lá estão prosperando. Ah, a família do outro é assim. Ah, o irmão B Senhor, e eu, o Senhor nunca me deu um cabritinho, Senhor. O Senhor nunca me permitiu viajar. O Senhor nunca me deu uma família. O Senhor, oh Pai, que é isso, Deus? E Deus diz: tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Existem duas paternidades: a paternidade segundo Adão e a paternidade segundo Cristo. Por meio da paternidade de Adão nós falhamos como pais, mas por meio da paternidade de Cristo nós exercemos sobre os nossos filhos uma paternidade diferente. Olha que interessante, eu estou concluindo aqui. Nosso querido irmão Sandro, depois de viver toda essa experiência trágica com seu pai, depois que Jesus redimiu o coração dele, porque é isso que acontece, quando Jesus entra, sabe o que o Sandro fez? Acolheu o pai, levou o pai para uma casa de recuperação, lembra, Sandro? Trouxe o pai até aqui para a igreja, né? Mas infelizmente o pai escolheu o seu caminho. O pastor André compartilhando aqui um pouquinho sobre isso, como quando o Espírito entra na vida de alguém, muda isso. Antes o relacionamento com o pai era um relacionamento frio, superficial. O pai era trabalhador, sim, mas não tinha afeto. Aí Jesus entrou na casa, aí Jesus entrou na vida, aí o coração foi redimido, aí a falta de paternidade foi resolvida. E sabe o que Deus faz? Deus converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aí sabe o que Jesus faz? Alcança o pai por meio do filho. Quem lembra disso? O paizinho do pastor André aqui foi alcançado nessa igreja, queridos, batizado nas águas aqui, cumpriu sua missão, agora está na eternidade. Conversando com o irmão Vanderlei e com o Tuquinha, Jesus entrou na vida deles, porque é isso que Jesus faz, redime o coração. E os filhos que queriam matar o pai agora vão lá e visitam o pai mesmo sem merecer. Vão lá e honram o pai sem merecer. Por que fazem isso? Porque são bons? Não, porque o coração está redimido, porque entendeu agora que tem uma paternidade perfeita. Deus é pai. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Talvez você está aqui hoje, você e seu pai, vocês não têm um bom relacionamento, mas através de Jesus, Deus vai alcançar o coração do seu pai. Essa é a promessa do avivamento que foi profetizado por Malaquias, que nos últimos dias haverá um Espírito derramado sobre o coração dos pais e dos filhos, e haverá uma reconciliação. O modo natural é o pai direcionar os filhos. Esse é o modelo de Deus. Mas quando Jesus entra na vida, Jesus usa os filhos para alcançar os pais. É isso que ele faz. Preste atenção, hein? Jesus vai usar seu filho. Se você estiver fora do propósito, ele vai usar teu filho. E vai pegar você, hein? Vai pegar você, pai ausente, pai que está vivendo conforme Adão, pai que não está cumprindo o seu papel. Jesus vai pegar a sua casa, hein? Mas Jesus é tão amoroso que ele vai fazer isso por amor da sua família. Quem crê nisso? Quero concluir essa palavra de hoje. Talvez existam pessoas aqui que não tiveram um bom exemplo de pai, não tiveram um bom legado. Talvez a única herança que você tem, talvez a única marca que ficou foi a raiva, a ira. Talvez seu coração está carregado de revolta, de tristeza, bloqueado, não consegue fluir na sua vida. E isso impediu você de crescer, impediu você de avançar, te deixou inseguro. E eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa
carregar esse fardo. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. E Ele veio resolver de uma vez por todas o problema de orfandade em nossos corações. Ele quer redimir a sua vida. Ele quer redimir a sua casa. O propósito de Deus para você é que a sua casa seja o jardim do Éden. Aleluia. Não aquele lugar de guerra, não Babel, uma confusão, cada um fala uma língua. Entra dentro dessa casa, parece Israel e Hamas. Todo dia um míssil novo. Um míssil, não sei o que é míssil. Uma bomba supersônica. Um mata o outro com palavras. Um fere o outro com palavras. Esse não é o modelo de Deus. A casa que tem Jesus é um ambiente de paz. A casa que tem Jesus tem submissão da mulher ao marido. A casa que tem Jesus tem marido que exerce proteção, direção, é um provedor, tem graça de Deus, tem presença de Deus. Em Jesus, você agora pode resolver de uma vez por todas esse problema de orfandade que bloqueou você por anos. E esta é a noite. Essa é a noite que Jesus quer resolver isso. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, existe uma unção de paternidade neste lugar. Deus quer abraçar os filhos nesta noite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Pode deixar a luz de baixo acesa, por favor. Eu sinto de fazer um ato aqui, um ato profético, um ato de amor. Quero convidar alguns pais maduros aqui para vir aqui à frente. Começar do nosso pai espiritual. Pastor Daniel, consegue vir aqui, pastor, por favor, à frente. Glória a Deus. Vem cá, pastor Rogério, pastor Sandro, pastor André também. Vem cá, por favor. Em nome de Jesus. Isso. Fica aqui na frente, aqui vocês, por favor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Maurício, vem aqui, Maurício. Vem aqui, por favor, Maurício. Isso. Aleluia. Não perca esse momento aqui. Não perca esse momento. Papai está na casa. Por meio do amigo Espírito Santo, papai está na casa. E talvez existem pessoas que estão aqui hoje. Pastor, eu estou aqui hoje, eu não recebi ainda um abraço do meu pai. Eu não recebi um afeto do meu pai. Eu tive problemas com meu pai. Eu não consegui fluir na minha vida. E eu percebo que isso me bloqueou. Mas Deus quer curar isso na sua vida hoje. E aí eu convido você a vir aqui à frente. Se você sentir no seu coração, com todo amor e carinho eu falo, e você vai receber uma oração e um abraço desses pais espirituais aqui. E de uma vez por todas esse problema de orfandade será resolvido da sua vida. Esse problema que tem carregado você por anos será resolvido. Alguém está entendendo isso aqui hoje? Então nossos pastores aqui estão representando o nosso Pai Celestial agora. E vai abraçar você. E você vai romper em nome de Jesus Cristo. Você tem medo de ser pai, talvez, porque você não teve referência. Você será o melhor pai do mundo em nome de Jesus. Você será o melhor pai do mundo em nome de Jesus. Você também vai receber a mesma homenagem que essas crianças fizeram aqui. Você vai fluir para a glória de Deus, em nome de Jesus. A igreja fecha os olhos e intercede nessa hora, em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente, você que precisa desse abraço.
de Jesus. As mulheres também podem vir em nome de Jesus. Isso. Você, mulher, com todo o respeito, vai receber uma oração aqui dos nossos irmãos, dos nossos pastores, orando por você. Você vai fluir na sua vida em nome de Jesus. Essa crise de identidade vai acabar em nome de Jesus. Deus vai encher você no coração de paternidade nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, o Senhor está nessa casa. Esta casa é tua, Senhor. O Senhor tem coisas poderosas para fazer aqui hoje. Jesus, abrace pessoas aqui, Senhor. Pessoas que precisam ser abraçadas por Ti. Senhor. Deus, eu oro nesta hora, Senhor, uma unção de paternidade, de mudança, de restauração. Venha sobre este lugar de uma forma poderosa, Jesus. Cura corações aqui nesta noite, através dos braços dos nossos pastores, em nome de Jesus. Você que precisa nessa hora, pode vir na fé, pode vir que você vai receber essa oração sobre a sua vida. Deus vai curar seu coração, Deus vai trabalhar em seu coração. Talvez você não conseguiu abraçar seu pai até hoje, porque seu pai não está perto de você. Venha em nome de Jesus Cristo, venha. Seja quebrado agora em nome de Jesus todo espírito de orfandade. Seja desfeito agora em nome de Jesus. Receba poder de ser feito filho de Deus. Receba autoridade do Senhor, direito nesta hora de ser feito filho de Deus. Oh, aleluia. Santo, Santo. Contudo, as que receberam e as que creram em Teu nome. Não tenha medo de vir, igreja. Não tenha medo de vir. Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Deus quer trabalhar em vidas aqui hoje. Deus quer restaurar a paternidade aqui hoje. Aleluia. Vem na fé em nome de Jesus. Existem homens de Deus aqui que vai te abraçar. A Miriam, ora junto com o pastor Rogério ali em nome de Jesus. Aleluia. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Aleluia. Que somos os teus filhos. Tem que ter coragem de vir aqui à frente, mas Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Eu creio, aleluia, com fé, aleluia. Que somos os teus filhos. Aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Você que o seu filho não está na casa de Deus, pastor, meu filho não está na casa de Deus, mas você crê que Deus vai alcançar ele. Vem aqui em nome de Jesus receber a sua oração. E nós cremos em nome de Jesus, salvação acontecerá na sua casa. Sim, sim, ele vai voltar, ela vai voltar. Amor me encontrou. Receba nessa hora. Eu era órfão, hoje sou filho. Você que sente, passou a minha vida financeira, não anda, pastor. Não está andando. Talvez isso seja porque você não recebeu ainda. Talvez uma palavra liberada de Deus por meio do seu pai. E você sente que isso está amarrando a sua vida. Vem receber uma oração aqui em nome de Jesus. Os nossos pastores estão orando, representando o seu pai. Representando o seu pai nessa hora. Você vai fluir nessa hora, nessa área da sua vida. Em nome de Jesus, você vai fluir nessa área. Pastor, eu tenho medo de ser pai, pastor. Vem,
em nome de Jesus. Pastor, eu estou em crise, eu não sei a minha identidade. Vem em nome de Jesus. Você que talvez não casou ainda e precisa, talvez você precisa de uma palavra de Deus. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para declarar sobre a sua vida. Você vai fluir. Você vai fluir em Jesus. Vem cá, Rodrigo, aqui, irmão. O irmão Maurício vai orar por você em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, sim, nós cremos nisso. Nós cremos nessa verdade. Nós não somos mais órfãos. Não somos mais órfãos. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vem mais próximo, pode vir, Bruno, pode vir, Natanzinho, pode vir aqui em nome de Jesus. Receba um abraço aqui. Não sou mais órfão. Agora Aleluia. filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Eu sinto uma unção de paternidade aqui. Deus está liberando poder nesta casa. Deus está liberando poder nessa casa. Vidas estão sendo preenchidas. Vidas estão sendo preenchidas neste lugar. Oh, oh, oh. Você tem problema em relacionamentos? Escute. Você tem problema em relacionamentos, você não consegue fluir. Talvez é uma maldição que precisa ser quebrada hoje. E vai ser quebrada na sua vida em nome de Jesus. Recebe aqui um abraço paterno, um abraço espiritual dos nossos pastores, pais espirituais aqui. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, Meu Pai, meu Papai. aleluia. Seja abraçado nessa hora em nome de Jesus. Eu sinto que tem pessoas ainda aí. Sinto que tem pessoas aí que precisam vir aqui na frente. Deus quer abraçar você. Deus quer abraçar você em nome de Jesus. Não importa a idade. Todos somos filhos. Todos precisamos desse abraço, dessa palavra de autoridade do Pai, essa palavra de envio que vem sobre as nossas vidas. Se você está do lado do seu familiar, da sua esposa, do seu pai, abrace ele nessa hora. Abraça a sua família nessa hora. Sim. Escuta o que eu vou falar agora. Tem pessoas que estão estéril, não pode gerar filho. Vem receber aqui uma oração no nome de Jesus. Pastor, eu quero gerar um filho, mas eu não consigo. Eu tenho sonhado com isso. Vem aqui, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu vou expor a minha situação. Jesus chamou um homem que estava com a mão enriquecida
E ele estava na sinagoga e Jesus disse: vem para frente. E Jesus disse: mostra a sua mão. Quando ele mostrou a mão, Jesus restaurou, porque Jesus dispõe para curar. Jesus quer curar ventres aqui em nome de Jesus. Ventres aqui em nome de Jesus. Abba, Pai. Nós oramos, nós declaramos a unção de Deus neste lugar. Você que carrega talvez uma maldição aí, pastor, meu avô bebia, meu pai bebia e eu também estou bebendo. Deus quer quebrar isso hoje na sua vida em nome de Jesus. Vem receber aqui uma oração. Eu creio, existe uma unção de Deus aqui neste lugar. A unção que despedaça a maldição. Vem, vem, pode vir na fé em nome de Jesus Cristo. Deus está aqui. O Senhor está na casa. Meu papai, papai. Vem, Senhor, com uma unção de cura aqui, Pai. Seja quebrada a maldição familiar. Seja desfeita a palavra que foi lançada do pai. O pai biológico disse: você não vai ser feliz, você não vai avançar, você não vai prosperar, você não vai ter felicidade na sua casa, você é imprestável. Nós cancelamos essas palavras hoje no nome de Jesus Cristo. Seja quebrado essas palavras da sua vida. E nós declaramos: você vai prosperar, você vai avançar, você vai fluir, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você vai viver um lar abençoado, em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Será que você pode ser boca de Deus agora e declarar para esse irmão que está do seu lado, declarando assim para ele: você vai fluir, você vai prosperar. Aleluia. Deus é contigo. Nós somos irmãos. Existe uma unção de Deus neste lugar. Estamos entre irmãos. Você faz parte da família de Deus. Quer presente mais precioso do que esse, Michael? Fazer parte da família de Deus. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar essa noite levantando a mão para o céu e agradecendo o papaizinho. Fala com ele agora. Fala com ele. Obrigado, papai. Obrigado porque sem merecer, mesmo não merecendo, o Senhor me amou. Obrigado, obrigado por todo o cuidado. Obrigado por toda a correção, papaizinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, por pagar o preço no nosso lugar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma criança que está na UTI, um problema muito sério, filho da Abigail. Vamos liberar uma palavra de cura nessa hora, em nome de Jesus, como igreja. Deus, nós apresentamos ao Senhor essa criança. Deus, o Senhor pode restaurar a saúde dele agora. Todo nódulo que está no corpo dele, todo caroço, o diagnóstico no sangue seja quebrado. Restaura, Senhor, no nome de Jesus. Declaramos cura sobre ele, sobre a casa, sobre a família. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, diz a sua palavra, e nós como igreja declaramos em nome de Jesus restauração na vida dessa criança, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Te agradeço por me libertar e salvar.
agradecemos, Senhor. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito estejam sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. E os filhos declaram: Amém. Deus te abençoe. Vai debaixo da paz, da graça, do amor de Jesus.